Bem, o item 2 da pauta, o relator é o senador Waldir Raupp. Trata-se do PLS número 630/2011, não terminativo, que cria horários obrigatórios de inserções gratuitas destinadas à divulgação pelos estados e pelo Distrito Federal e municípios e seus territórios, pertencentes às regiões turísticas do Brasil, definido pelo Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo. Senador Raupp, com a palavra. O autor é o senador Benedito de Lira. Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, o projeto de lei do Senado 630/2011 pretende criar horários obrigatórios de inserções gratuitas nas emissoras de rádio e televisão para divulgação de regiões turísticas do Brasil, conforme definidos pelo Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo. Segundo seu autor, senador Benedito de Lira, a medida proposta apresenta-se como instrumento de realização da política pública que visa a expansão e a consolidação do turismo interno brasileiro. E justifica que, além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico, a proposta promove a divulgação do patrimônio histórico, artístico e cultural do país e contribui para o processo de conscientização nacional de proteção ao meio ambiente. Durante o prazo regimental foram apresentadas 3 emendas, todas de autoria do senador Álvaro Dias, a seguir descritas. Emenda 1. Determina que a obrigação pretendida pelo senador Benedito de Lira se aplica apenas às emissoras públicas, educativas e comunitárias, uma vez que essas independem de audiência para obtenção de seus recursos para custeio de operações e estão impedidas legalmente da prática da venda de espaço para anúncios. Emenda 2. Propõe a supressão do parágrafo 6º do artigo 2 do projeto, uma vez que as emissoras públicas, educativas e comunitárias estão impedidas de venda de espaço publicitário em suas programações. Emenda número 3. Na mesma linha da emenda número 1, propõe nova redação ao artigo 3º para prever que as determinações do PLS 630/2011 se apliquem apenas às emissoras públicas, educativas e comunitárias de rádio e de televisão. O PLS será posteriormente apreciado pela CDR em caráter terminativo. Deve ser analisado o impacto da referida obrigação sobre as concessionárias do serviço de radiodifusão. Do ponto de vista da contribuição que esses canais de comunicação podem prestar ao processo de conhecimento pelos brasileiros de toda a riqueza turística existente em nosso país, não há o que questionar. Na realidade atual, não há como deixar de reconhecer a força comunicativa desses veículos que pode e deve constituir componentes importantes no esforço da promoção turística. No entanto, é preciso ter em mente que as ocupações compulsórias da grade de programação das concessionárias de radiodifusão, quando determinadas pela legislação, pode acarretar perda de espaço que poderia ser utilizado com publicidade comercial. Não há como negar que a atividade de radiodifusão presta-se à exploração econômica, ao lucro, razão essa responsável pelo interesse dos concessionários em substituir o Estado na execução desse serviço. Em consequência desse fim, nitidamente econômico, o concessionário precisa ter garantias legais que lhe assegurem o resultado financeiro pretendido. Veja-se que não há, no projeto em exame, menção a qualquer forma de compensação pela perda de receita derivada do tempo a ser utilizado com as mensagens. Também as rádios comunitárias não visam ao lucro e têm finalidades muito próprias. A principal delas, e que dá o contorno ao seu funcionamento, é exatamente a vinculação direta das emissoras às comunidades por elas atendidas, de forma a difundir as ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos da população local, formando, integrando e estimulando o convívio social. Nesse contexto, conforma-se aos objetivos de tais entidades e não aos das emissoras privadas. A abertura de espaços para a veiculação de mensagens, como as propostas pelo projeto de lei em exame. Mantidas com recursos públicos, nada mais justo do que as emissoras públicas de rádio e televisão participarem do esforço de divulgação da riqueza turística existente em nosso país.
Por essas razões, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, são oportunas as emendas apresentadas pelo nobre senador Álvaro Dias, no sentido de determinar que a obrigação pretendida pelo projeto em exame se aplica apenas às emissoras públicas, educativas e comunitárias. Observe-se que essas emissoras independem de audiência para obtenção de seus recursos para custeio de operações e estão impedidas legalmente da prática da venda de espaço para anúncio. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, senador. O relatório está em discussão. Senhor presidente. Senador Walter. Eu quero até começar dizendo que o projeto e o relatório, principalmente, do nosso querido senador Raupp, é extremamente positivo. Então, portanto, acho que abre uma perspectiva, inclusive o senador pessoal. Isso aqui é um caminho para o que Vossa Excelência tem tanto clamado, aquela história de 1 minuto para pessoas desaparecidas durante pelo menos um período e tal. Então, esse processo aqui, eu diria que é o van premier. Eu até gostaria, eu vou votar pela aprovação e vou tentar fazer exatamente um pouco dessa junção para chegar, vou apresentar uma sugestão na próxima comissão para a gente chegar exatamente nesse ponto. Porque aqui, quando a promoção que se busca aqui na realidade, e até acho que com todo o cuidado, o relator e as próprias emendas, senador Raupp, que foram apresentadas, tentam evitar um processo em que a gente até, de certa maneira, coloque uma carga pesada para os outros setores. Mas lembrando que todos os setores que operam nessa área são concessionários, ainda que empresas privadas, mas a constituição da empresa para a atividade de comunicação ela é privada, mas o meio de comunicação é um bem público. Então, portanto, determinadas formas, inclusive, para a distribuição da programação, buscando facilitar do ponto de vista da divulgação, principalmente o que propõe Vossa Excelência, que não é uma promoção econômica, é uma promoção, inclusive, para a vida, é diferente. Então, eu acho que o projeto é importante, ficou bom o projeto, mas eu queria fazer exatamente esse ajuste, então eu vou me resguardar para a Comissão de Desenvolvimento, que é o próximo passo, para ver se é possível a gente dialogar, e aí até dialogando com o próprio Raupp, com os autores da emenda, e volto a dizer, tentando beber um pouquinho aí no desejo de Vossa Excelência da gente já abrir um caminho para a definição. Porque eu concordo, viu, senador Cristóvão, que é isso um pouco até do que o espírito que o senador Raupp colocou. Se a gente for aprovando todo dia uma série de coisas para inserir na programação, nós vamos também fatiar a programação. Então, portanto, o fundamental era a consagração de um princípio e de um conceito que permitisse, inclusive, por parte dos concessionários, sejam eles aí agora públicos ou até as empresas, a iniciativa privada, o meio de comunicação, que elas pudessem ter uma margem de manobra, mas também que pudessem adotar isso como uma obrigação em determinados pontos. Também não dá para fazer só por exemplo, no caso da busca, se a gente botasse isso de meia-noite às 5 da manhã, aí é para ninguém acompanhar, né, senador Gustavo? Convenhamos. Que, aliás, foi essa uma das principais mudanças que nós fizemos na chamada grade de programação cultural e educacional. Eu me lembro que aqui não, mas na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, senador Gustavo, eu dizia muito o seguinte, o sujeito só tem programas de educacionais e culturais de meia-noite às 5 da manhã. Então, aí, o peão, coitado, levanta 4h30 da manhã para pegar o buzu dele para ir trabalhar, e tem que levantar 3h30 para tentar fazer ali ainda um telecurso, entendeu? Então, portanto, é para matar. Então, eu gostaria de opinar dessa forma, vou votar a favor da matéria, mas aí com esse espírito, inclusive, de trabalhar, inclusive com Vossa Excelência, para ver se lá adiante a gente já consegue abrir o princípio dessa questão da utilização desses espaços, visando galgar aí o que seria o desejo maior até de Vossa Excelência de uma utilização mais do que de utilidade pública isso. É algo
na realidade, até, eu diria, importantíssimo para a gente resolver graves problemas na sociedade, e os meios de comunicação chegam muito mais rápido do que as ações de governo. Obrigado, senador. O senhor trouxe aqui um assunto que é fundamental para a gente discutir em algum momento, que vai além desse projeto. O projeto é extremamente positivo. O que eu defendo é um tempo, 30 segundos, 1 minuto, o senador Flecha, um projeto meu, colocando fotos de pessoas desaparecidas na televisão, em horário nobre. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que dezenas, centenas de pessoas se reencontrem e vai aumentar a audiência da televisão, porque cada vez que eles conseguem que 2 irmãos se reencontrem, que uma mãe reencontre um filho, vai para o Fantástico e fica um programa que agarra a atenção de todos os assistentes. Tem havido resistência por causa do tempo. E realmente, se cada um coloca 30 segundos, e 30 segundos, e 30 segundos, daqui a pouco a TV virou apenas um anúncio qualificado visual. Não podemos fazer isso. Tem que haver uma combinação. Mas, ao mesmo tempo, a televisão no mundo de hoje é um instrumento fundamental do processo educacional ou não. Eu vejo o próprio governo falar em, como é que chama, a medidas de regulamentação dos meios de comunicação. E, primeiro, eu temo muito essa regulamentação. Mas, segundo, o principal de, entre aspas, regular, seria ver como é que ela tem um papel educador, aliás, um papel educador na televisão. Isso sim que a gente devia procurar saber. Dando lucro, porque é privada. E se é privada, tem direito e obrigação até de ter lucro, se não tiver, por incompetência. Mas como fazer com que as empresas privadas de comunicação participem do processo educacional brasileiro, se a gente quer um dia ser, de fato, uma pátria educadora? Não havendo mais quem queira discutir, debater, eu ponho em votação. Os que estiverem de acordo com o parecer do senador Raul permaneçam como estão, e projeto do senador Benedito de Lira. Todos se pronunciam, portanto, pela aprovação.